Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou tecer alguns comentários sobre a qualidade do serviço prestados pelas defensorias públicas. Como você sabe, eu sou defensor público aposentado. Vou falar como reclamar, qual atitude você deve tomar se você não foi bem atendido. Então, se você tem interesse nesse vídeo, fique comigo. A pergunta que dá rimo a esse vídeo me foi enviado por um jovem. Ele não se identificou, mas eu achei que era o desabafo dele, né, que foi mais um desabafo do que uma pergunta. Achei que o desabafo dele gerava aí uma oportunidade para a gente conversar um pouco sobre o assunto. Então vamos a esse desabafo. Faço um desafio aqui. Tentem ligar na ouvidoria de São Paulo. Duvido que consigam. Na minha opinião, a Defensoria Pública de São Paulo deveria ser extinta. Não vale o imposto pago pelo cidadão. Eu mesmo não consigo acesso devido ao descaso no atendimento. Nossa, hein? Tá aí uma pessoa que tá brava porque foi mal atendida e tá brava talvez até com razão. Infelizmente, não só a Defensoria Pública, mas muitos órgãos públicos prestam, prestam um péssimo atendimento. E esse rapaz aqui está dizendo, e está fazendo um desafio, né? Tente ligar para a ouvidoria da Defensoria Pública. Então, assim, eu vou discordar de você. A Defensoria Pública, ela é paga com os nossos impostos. E ela é, sim, um órgão muito importante, mas muito importante no atendimento das pessoas que não podem pagar por um advogado. Normalmente, os honorários de um advogado são caros, não é barato, principalmente contratar um bom advogado, né? Não é em conta. E a Defensoria Pública presta um serviço inestimável. São milhares de pessoas. Aqui é onde eu trabalhei, na cidade de Mogi das Cruzes, né? Eu atuei durante muito tempo aqui na cidade. Trabalhei em outras cidades também, mas trabalhei quase a maioria do tempo como defensor público aqui na cidade de Mogi. Nós atendíamos na média, 300 a 350 pessoas por dia. Por dia, é isso mesmo, 300 pessoas todo santo dia. Eu entrava com centenas de processos todo mês, centenas de processos todo mês. E os meus clientes, na grande maioria, eram pessoas que não tinham condições nenhuma de pagar por um advogado. Então, assim, a existência da Defensoria Pública, você me desculpe, tá? A existência da Defensoria Pública é fundamental, principalmente para a população mais carente. Agora, nem sempre, infelizmente, o serviço vai ser bem prestado, até por causa da quantidade, né? Às vezes você vai no escritório de um advogado e você marca um horário, você vai ser recebido pelo próprio advogado, vai sentar na sala dele e conversar com ele, você está pagando por isso, né? Então, assim, você vai ter todo, então, assim, ele vai te receber individualmente. Na Defensoria Pública, como eu disse, na minha época, não sei como é que está agora, pode estar muito pior, nós atendíamos 300, 350 pessoas todo dia. A gente abria a defensoria, havia uma fila enorme de pessoas para serem atendidas. E olha, e não pense você que porque a pessoa é pobre, que o assunto que ela leva lá é simples, não. Eram assuntos complexos, assuntos difíceis, envolvendo tudo que vocês possam imaginar. Então, assim, era a questões criminais, defesa em ação criminal, execução, era infância e juventude, direito de família, demais direito de família, civil, uso capião, inventário, tudo que vocês possam imaginar, a gente recebe ali diariamente. Então, assim, em nossa defesa, por mais esforçados que os defensores públicos sejam, eu e os meus colegas eram, eu sempre fui extremamente dedicado ao meu trabalho, sempre amei o meu trabalho,
muitas vezes você não consegue prestar o melhor atendimento, porque são gente demais. Então, às vezes eu atendia uma pessoa e tinha 50 esperando para falar comigo. Então eu tinha que falar rápido com aquela pessoa. Por quê? Porque tinha 50 esperando. Então, assim, é defensor de menos para pessoas demais. Agora, isso pode até explicar, mas não justifica. Nós tínhamos que dar um jeito de prestar um bom serviço. Sinto muito. Como o amigo aqui disse, a defensoria não é gratuita, ela é paga com o dinheiro dos nossos impostos. Então, assim, não tem nada de graça ali. Aquilo é um serviço público que tem que ser muito bem prestado. Então, se não tem defensor bastante, o Estado devia contratar mais defensores, devia contratar mais funcionários, devia ter mais unidades. Nós temos ainda aqui no estado de São Paulo muito poucas unidades, né? São poucas cidades que têm defensoria pública, né? Então, infelizmente, por causa dessa demanda altíssima, nós somos um país que tem uma população carente enorme. Nós fazíamos uma triagem financeira, né? Só era atendido pessoas que tinham renda familiar de até 3 salários mínimos, mas mesmo assim era uma multidão e às vezes, por mais boa vontade que eu e os meus colegas tivéssemos, o serviço não era bem prestado. E quando o serviço não é bem prestado, o cidadão tem o direito de reclamar. Aliás, o meu conselho aqui no meu canal é sempre reclame, não se conforme, não deixe para lá. Você disse aqui, desafio a ligar para a ouvidoria, porque uma das formas de reclamar é justamente ligar para a ouvidoria. Você diz aqui, desafio a conseguir ligar para a ouvidoria, mas se você não está conseguindo ligar para a ouvidoria, tem que insistir, tá? Porque às vezes também tem muita gente querendo reclamar. Você tem que mandar um e-mail, tem lá um e-mail para você mandar a sua reclamação. Se você não consegue falar por telefone, manda um e-mail. Se você não consegue falar com a ouvidoria, você fale com a corregedoria. Fale com a corregedoria. A corregedoria é o órgão responsável por apurar e punir infrações cometidas por defensores públicos e funcionários da Defensoria Pública. Então, assim, a Corregedoria também atende o cidadão. Lá no portal da Defensoria de São Paulo e de todas as defensorias, tem lá os telefones, o e-mail da Corregedoria. Não só da ouvidoria, mas também da Corregedoria. E se você não conseguir falar com nenhum desses órgãos, pode acontecer, procure o jornal, você entendeu? Faça uma reclamação pública, mande uma carta para o governador falou, olha, essa defensoria pública do seu estado aí está fazendo um péssimo serviço. Tem gente que pensa que isso não funciona, mas funciona. Sabe, um dos trabalhos que a gente sempre teve muito lá na defensoria pública é de responder carta de preso, né? O preso, ele está lá parado lá na cadeia, eu acho que ele tem muito tempo, ele fica escrevendo carta, dizendo que foi injustiçado, e ele manda isso para o governador, para o presidente do tribunal, e aquilo acabava tudo na nossa mão. A gente tinha que abrir um procedimento, responder para aquela pessoa, olhar o processo dela, enfim, essas coisas funcionam. O importante é não se calar, não se conformar. Você está revoltado aqui porque foi mal atendido e tem razão. Tem que ficar revoltado, porque é obrigação nossa te atender bem. Essa é a nossa obrigação. Então tem que ficar revoltado. Não conseguiu falar com a ouvidoria? Tente a corregedoria. Tente falar com o defensor geral. Mande carta. Escreva ou represente para o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. A sua manifestação vai ser ouvida. Não se engane. Eu já vi muito colega meu ter sérios problemas por causa de reclamação de mau atendimento. Colegas que atenderam mal o cidadão, que foram grosseiros, que não atenderam aquele cidadão, o cidadão foi atrás, representou, procurou a ouvidoria, procurou a corregedoria, aquele colega se deu mal. Já vi colega até ser suspenso e ter outros tipos de problemas. Então, assim, não pense você, porque você está tendo uma dificuldade de falar com a ouvidoria, que você deve desistir. Não pense você. Insista, porque tem consequências. Você foi mal atendido, anote o nome do funcionário,
Anote o nome do defensor e vai atrás. E sabe uma outra coisa que você vai poder fazer depois? Por isso que é importante, desculpe, por isso que é importante anotar tudo. Você depois pode processar a defensoria por perdas e danos. Se você foi mal atendido, se você passou mal, se você perdeu o dia do trabalho, você depois pode processar a própria defensoria pública, que vai ter que te pagar um advogado para você processar a defensoria. Eu mesmo já fui coordenador da unidade aqui de Mogi, já nomeei advogado para nos processar, porque a pessoa tinha dito que foi mal atendida. Então, assim, anote tudo e depois processe, peça perdas e danos, danos morais, danos materiais porque você perdeu o trabalho, porque você gastou com táxi, com Uber, enfim, não perdoe. Isso é uma coisa que o cidadão brasileiro tem que aprender. Não desista, não baixe a cabeça, não deixe para lá. A defensoria é um serviço público e tem que ser de excelência. Se não foi no seu caso, vá atrás, não deixe. Ouvidoria, corregedoria, defensor geral, Conselho Nacional de Justiça, representação na OAB. A OAB adora encrencar com os defensores públicos. Vai na OAB, reclame para a OAB, tome providências. Não deixe para lá. E olha que eu sou defensor público aposentado, mas eu quero que a minha instituição seja de excelência, porque nós trabalhamos para o povo e somos pagos com dinheiro do povo, então nós temos que fazer o melhor. Se no seu caso não foi feito o melhor, não deixe barato. Esse é o meu conselho. É o que eu faria, tá? Eu sou encrenqueiro. Aliás, por isso que eu sempre adorei ser defensor público, ser hoje advogado. Eu adoro litigar, eu vou para cima. Eu adoro. Eu adorava processar grandes empresas, ir atrás, adorava como defensor público. Uma vez eu processei uma empresa, não vou dizer o nome dela aqui caiu na quarta vara aqui de Mogi das Cruzes, e eu fui fazer uma audiência, eu cheguei, defensor público, sentei de um lado e do outro lado sentaram 10 advogados. 10 advogados. Foi um momento maravilhoso para mim. Eu me senti poderoso, me senti forte, eu adoro, né? Sempre adorei o meu trabalho. Então, assim, você tem que exigir esse nível de excelência do seu atendimento, da sua defensoria. Fica aí a dica, a minha opinião sobre o assunto. E você, né? Conta para nós aí, não sei de onde você está falando, não conheço a defensoria, de que estado você tá. Conte a sua experiência, registre aqui. Você esteve na defensoria? Foi bem atendido? Foi mal atendido? Quanto tempo demorou aí na sua cidade, no seu estado, para você ser atendido? O defensor fez um trabalho legal? Você conheceu o seu defensor? Só falou com o estagiário? Registre aqui para a gente ter um mapa da defensoria Brasil afora, tá bom? E é claro, se você ficou comigo até agora, não posso deixar de pedir o seu apoio aqui ao meu canal. Sou defensor público aposentado, estou semanalmente aqui respondendo questões de seguidores aqui do meu canal. Então, apoie esse meu trabalho, se inscrevendo, deixando o seu like nesse vídeo se você gostou. E é claro, se você acha que o que eu disse aqui nesse vídeo pode ajudar algum amigo, algum familiar, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, tá bom? Obrigado por sua companhia e até o próximo vídeo.